Olá, sejam muito bem-vindos a uma das plataformas digitais. Aqui na internet, seja no Instagram, seja no Facebook, você em qualquer plataforma será sempre muito bem-vindo, inclusive com a sua participação. Encaminhe sua sugestão de um tema, sua dúvida, para que a gente possa travar aqui nosso diálogo e tratar cada dia mais das coisas dos nossos dias, do cotidiano, das suas dúvidas sobre direito, aquelas que nós pudermos ali trazer o nosso parecer, a nossa orientação. E eu já começo o vídeo de hoje dando risada porque o universo das desculpas é fantástico. Há um jargão de um personagem, o Homer Simpson, diz que quando você tem quem colocar a culpa, você não tem problema. Se você tem quem colocar a culpa, você não tem o problema. É o famoso bode expiatório que vem na origem dos tempos bíblicos, onde para tirar o pecado do povo, ali o sacerdote reservava dois animais. Um era sacrificado naquela cerimônia da expiação, que era pagamento pelos pecados cometidos, e o outro, o sacerdote passava para o animal, o bode, né? Passava para o bode os pecados contados para o sacerdote da parte do povo, como se fosse um confessionário, e depois faziam com aquele bode, o bode expiatório, porque levava sobre si os pecados do povo, saísse da aldeia. E aí, simplesmente o problema acabava, porque você passava os problemas daquela coletividade, daquela comunidade, para o bode, o pobre do bode, que era o bode expiatório e que era tocado para fora da aldeia e levava sobre os seus ombros, sobre o seu lombo, né, o pecado de toda aquela coletividade. É curioso falar sobre isso e podem ficar perguntando por que tocar nesse assunto. É porque é tão comum, infelizmente, pelo menos do meu ponto de vista, que quando alguém não consegue alcançar um determinado objetivo, elencar, né, relacionar uma série de inimigos, de adversários. É curioso, né, quando você ouve, né, falar, mas não tem emprego? E você pergunta, mas você foi atrás de algum? Não, nem adianta, não tem, né? Você já deve ter ouvido isso em alguns momentos, né? Mas se não tem emprego, você provavelmente faz o quê? Fazer o quê? Eu vou ficar aguardando. Aguardando o quê? Que a situação se resolva. Não vai se resolver, porque a situação muitas vezes depende muito menos da reclamação que você faz do que a atitude que você tome para resolver o problema. O problema não vai desaparecer porque você encontrou um culpado em quem colocar nas costas daquele culpado. Porque é o desemprego, porque é a fome, por causa que é a pandemia. O mundo continua girando e girando continuará a viver. E os problemas que estão aí fora continuarão a existir. E não adianta transferir a culpa para A, B ou C. É curioso quando você ouve, né? Porque a culpa é dos políticos. Peraí, mas você não fez a sua parte? Você, cidadão, se lembra em quem você votou? Eu não voto. Então você fez a pior ação de todas, porque você se deixou, você se impediu de ser representado por alguém de valor. Você não se fez representar por alguém que merecesse o seu voto. Isso é apenas uma consideração minha, você pode ter a sua e eu respeito. Mas está faltando respeito, inclusive nas redes sociais. Se prefere massacrar a pessoa, se escolhe muitas vezes um alvo e se castiga aquele alvo com aquelas pedradas como se fossem o culpado de todas as mazelas do mundo, inclusive das atuais. Mas as pessoas muitas vezes não saem do seu ponto de conforto, porque estão confortáveis, e não existe muitas vezes local mais confortável do que atrás de um celular. Atrás, quem tem computador ainda de mesa, um notebook,
Mas normalmente celular é um local confortável para atacar. Se ataca quem não conhece. Se segue a manada, segue aquela enxurrada de ofensas muitas vezes, culpando este, aquele ou aquele outro, sem saber muitas vezes a origem do problema. É verdade, muitos dos nossos problemas existem e vão continuar a existir, como eu já disse e repito agora. Mas principalmente não em função de quem os criou, mas muitas vezes pela nossa própria inércia, o nada fazer para que eles desapareçam. Eu cito como exemplo a própria pandemia do coronavírus. Muita gente perdeu emprego e outras tantas pessoas enriqueceram. Sim, pessoas que não reclamaram da perda dos seus empregos passaram a fazer máscaras. Pessoas que começaram a inventar serviços de entregas. Tem pessoas que ganharam muito dinheiro na dificuldade, porque tiraram a inércia dos seus ombros e não colocaram as culpas, a sua própria culpa, em cima de um bode expiatório. É muito simples culpar A, B ou C. Difícil é a tarefa da árvore que produz o fruto. A tarefa da pedra que é atirada na árvore é fácil. O fruto continuará. A pedra faz um trabalho fácil. Mas nós temos que ser muito menos pedra e ser muito mais fruto. Pense nisso e até a próxima.